Estamos de volta. Estou no outro lado aqui do estúdio, certo, gente? Porque agora a gente recebe a subcomandante do 24º Batalhão de Polícia, a Major Andressa, agradecendo já a disponibilidade de estar aqui conosco. E o assunto é segurança pública com foco nas eleições, porque a gente sabe que estamos aí há 30 dias do processo, né, em execução. Temos mais 15 dias pela frente, que são os 15 dias em que realmente requer mais atenção, mais controle, inclusive controle emocional por parte dos eleitores. Major, muito obrigado pela visita. O que é que a gente pode fazer para falar à população nesse momento de como tirar o melhor proveito possível das eleições na paz, né? Isso, muito bem, Ney. A gente precisa ter essa consciência que todo mundo faz parte do processo, principalmente os eleitores. E a gente precisa muito do apoio dos eleitores por conta da questão da vontade política de exercer o seu voto e principalmente de explanar, né, de mostrar ao qual candidato ele está ligado. Então nós precisamos de muita calma e muita, como é que eu vou dizer assim, muita desenvoltura no tocante a essa demonstração, para que ela não saia do limiar da lei e que ele possa exercer o seu direito como cidadão de demonstrar o seu partido, né, o seu apoio político, mas primordialmente que seja dentro da lei. Não ultrapassando a questão do som. A gente sabe que hoje em dia a campanha é feita de jingles, de carros, muitos carros, né, que ficam sonorizando esses jingles. E a gente precisa ter a consciência que existe uma lei específica para isso, existe uma resolução do TSE específica para isso. Que esse tipo de som, né, esse tipo de jingle, só pode ser feito através das passeatas e das caminhadas políticas, ou das motocicletas tão recente aí, já a gente está tendo um tempo que vem somente a questão das motos. Mas que esse tipo de som ele não pode ser feito de maneira individual. Eu não posso parar o meu carro ou o meu som, qualquer tipo de aparelho sonoro e sozinha, sem ter a comunicação ao cartório eleitoral e à polícia militar e fazer um uso dele para divulgar o meu candidato. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A gente preza muito que cada um possa exercer o seu direito de cidadão, mas que seja dentro do limiar da lei. Então a gente não pode permitir e não deve permitir que o desconhecimento traga o cidadão para um lado diferente, para um lado que ele vai estar cometendo qualquer tipo de infração. Então a gente preza bastante por orientar sons somente em carreata, sons somente em passeatas. Não liguem seus sons para divulgar de cunho político, seja uma música, seja um relato, né, uma fala de qualquer tipo de político, se não for dentro desses termos de caminhata, carreata, e obedecendo também a questão dos 80 decibéis. Todo carro, seja ele reboque, né, seja um som comum, ele não pode ultrapassar esse tipo de decibéis, tem que ser apenas 80, tem que ser respeitados os locais onde se tem hospitais, escolas, que nesses locais não podem ser veiculados nenhum tipo de som para não atrapalhar aquele serviço e conscientizar. Se você quer fazer parte do processo, faça, é um direito. Na verdade, a gente lutou muito para conquistar o direito do voto. Lutou muito para que as eleições elas fossem um voto com o direito de todos. Então, que podemos exercer esse tipo de cidadania através do que a lei diz. Major, a senhora falou sobre a questão de poluição sonora, por exemplo, né? E eu perguntei sobre o comportamento do eleitor nas ruas. Mas tem muita gente que não faz parte dessa festa, digamos assim, que está em casa, certo? E aí, na tranquilidade do seu lar, tem uma perturbação terrível, certo? Queria que a senhora falasse se já houve apreensão, certo, de equipamentos de som por excessos, ou se deve haver, porque muitas vezes acredito que a polícia deve monitorar o que acontece a cada semana para talvez tomar posições mais rígidas nas semanas seguintes. Como é que está sendo feito esse planejamento? Pronto. A gente participou de uma audiência pública junto com a Justiça Eleitoral aqui do município e existe a recomendação de, em casos de flagrância, nós fazemos a apreensão desse som. E não aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas a gente já teve algumas apreensões de sons na nossa região, aqui na nossa AIS. Tivemos apreensão hoje de sons que estavam irregulares, inclusive a pedido do próprio Ministério Público, do promotor eleitoral. Mas a gente está, sim, vigilante. A gente pede, inclusive, que as pessoas denunciem
que elas liguem para a Polícia Militar, que possam informar, porque o caso muitas vezes acontece e a gente, por estar em tantos lugares, muitas vezes acontece quando a polícia não está presente, a aproveitar a ausência da Polícia Militar para elevar um pouco mais o som. Mas aí a gente solicita que, em caso da polícia não esteja presente, em caso ela não esteja no local, liguem, façam as denúncias. Nós temos um telefone que ele é 24 horas. Nós vamos até o local. Se for constatado, infelizmente, o veículo vai ser apreendido e a pessoa conduzida para responder ou pela infração eleitoral ou pela poluição sonora. Uma coisa não exime a outra. Muitas vezes pode estar acontecendo uma caminhada ou uma carreata devidamente autorizada, porém, se ela ultrapassar os 80 decibéis, a gente tem toda a autoridade, em virtude da lei, de fazer a condução daquele veículo e fazer a apreensão dele. E a pessoa vai estar passiva à multa e à apreensão do veículo. E havendo os excessos, é possível dizer que essas apreensões ocorrerão. Isso. Havendo o excesso, isso. Ela vai sim ocorrer. Nós já temos orientação do próprio Ministério Público para que isso ocorra. Nós temos a validação da lei para que isso ocorra. Isso vai ser feito de uma maneira correta, constatando todos os elementos e de uma maneira bem pacífica. Por isso que a gente pede muito a colaboração do cidadão. Todo mundo que está ali são pais de família, são pessoas que querem exercer o seu direito de ser ouvido, né? Isso, e que vai ser confirmado lá no dia 6 de outubro nas urnas. Mas antes disso, ele quer lá exercer o seu direito de apoio ao seu candidato. E isso é válido, isso é democracia. Mas ela não pode ultrapassar o direito do outro. Então a gente tem que observar bastante as questões de poluição sonora e principalmente o que diz a resolução do TSE quanto ao volume lá, os 80 decibéis, o máximo que pode ser o volume do veículo. Major, nós vamos ter amanhã, certo? E aqui já passando para todos os nossos ouvintes, né, quem está acompanhando a gente pela internet, o debate com os candidatos a prefeito, conforme falei agora há pouco. Há alguns minutos eu entrei no programa anterior aqui do Antônio Carlos, certo? Explica das pessoas que elas podem assistir o debate no conforto do celular. Tem vários canais para isso, pelo rádio, na TV da sala, certo? Espelhando ali pelo YouTube. E você realmente vai poder prestar atenção, vai ter todos os detalhes do que a gente está produzindo para vocês. No entanto, há aquelas pessoas que, de repente, querem aguardar o candidato sair ou coisas do tipo, mas eu gostaria que a senhora explicasse também às pessoas de que essas condutas, né, amanhã estarão também sendo observadas. Nós vamos ter a presença da Polícia Militar aqui, até porque, viu, gente, o som vai atrapalhar, sobretudo, o debate. Então, se for essa a intenção, fique em casa. Isso. É o direito, né, de cada pessoa de manifestar, a gente não pode impedir. O que a gente pede é o bom senso de cada um, para que, se resolver vir até aqui o prédio, né, aguardar na rua o seu candidato entrar ou sair, que ela obedeça o que a legislação diz. Então a gente não pode, já que é um ponto fixo, não é um comício, é um debate que será transmitido. Então que a pessoa venha, escute as propostas do seu candidato. É muito importante um debate, porque quem está em dúvida ou quem não está vai reafirmar que o seu candidato está ali lutando pelas suas causas. Então que venha, mas que venha sem nenhum tipo de sonorização, não traga caixa de sons, aproveite para ouvir as propostas, aproveite para, de fato, prestar atenção no debate. E como o senhor mesmo disse, trazendo qualquer tipo de sonorização do lado de fora, diferente do debate, vai atrapalhar. Então, na verdade, não vai atingir o objetivo social do debate, que é poder explanar para todos, cada candidato poder dizer a sua proposta. E quem está lá em dúvida poder tirar suas dúvidas e escolher um candidato. Mas é importante que não venha com nenhum tipo de som, não venha com moto, com um som agregado, ou um carro com um som agregado. Aqueles aparelhos de caixas de som pequenos, tem até uma marca famosa que usa muito. Não venha, venha realmente para escutar o debate. Se após o debate, o seu partido ele vai fazer qualquer tipo de manifestação, seja carreata ou passeata, que utilize o som neste momento. E mesmo assim obedecendo o que diz a lei eleitoral. Não pode lá ultrapassar os 80 decibéis, não pode ser trio elétrico, tem que ser um carro de som com o som adequado. Então aproveite, faça a sua manifestação de forma sadia, faça a sua manifestação de forma pacífica.
Se o intuito é mostrar força de candidato A, B, ou C ou D, que faça da melhor forma possível e principalmente de forma ordeira. A Polícia Militar ela não está aqui para tolir o direito de ninguém, muito pelo contrário. Ela está aqui para garantir toda e qualquer manifestação sadia e principalmente que cada um possa exercer a sua cidadania dentro do que a legislação permite. Major Andresa, muito obrigado pela passagem aqui no estúdio e claro que todos os nossos veículos estão à disposição da Polícia Militar para transmitir para a população tudo que for necessário, principalmente nesse período. Pronto, agradecemos muito. É um espaço muito importante e às vezes para esclarecer pequenos fatos, as pessoas às vezes ficam em dúvidas, mas qualquer dúvida, a Polícia Militar ela se encontra 24 horas aberta para receber não só a sua denúncia, mas principalmente para tirar as suas dúvidas e sanar. A gente não tem problema nenhum quanto a isso. Qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida pode sim manter contato conosco, pode nos telefonar, pode fazer qualquer tipo de contato que nós vamos tirar essas dúvidas. O nosso intuito, como eu bem disse, é garantir que o pleito ele seja respeitado e que ele possa ser vivenciado. É um ato de cidadania. Então, nada melhor do que garantir a segurança nesse ato.